que é uma coroa? À primeira vista é só um círculo de metal, ouro, talvez prata, adornada com joias que brilham com uma luz fria, roubada do sol. Em suma, é um objeto. Mas nós sabemos que isso não é verdade, não é? Uma coroa nunca é apenas um objeto, ela é também uma ideia, ela é um peso, é uma promessa e uma maldição. Em toda a história da humanidade nós olhamos para este círculo e vemos poder, glória e direito divino. Vemos o ápice da jornada de um herói e de um rei. Mas em Vinland Saga, a história de Yukimura nos convida a olhar para ela de novo, para olhar com mais atenção. E o que vemos não é um prêmio, é uma gaiola. Bem-vindos à nossa jornada pelo simbolismo da coroa em Vinland Saga. Uma jornada que nos ensinará que às vezes o verdadeiro poder não está em conquistar o trono, mas em abandoná-lo. Para entender a coroa nesta saga, primeiro precisamos olhar para quem a usa. E o primeiro rei que conhecemos é Sven, o rei da Dinamarca. Ele não é o nobre soberano das lendas. Não há nada de Arthur em seu semblante. Olhe para ele, um homem velho e encurvado não pela idade, mas pelo peso do próprio poder. Os seus olhos não veem súditos, eles veem adagas em potencial. O seu trono não é um assento de honra, é uma fortaleza contra o mundo que ele mesmo criou. A coroa de Sven não é um símbolo de sua grandeza, mas a materialização de sua paranoia. Ele a conquistou através da força do sangue e da traição, e agora ele vive todos os dias temendo que a mesma moeda seja usada para pagá-lo. Ele é a prova viva da primeira lição de Vinland Saga sobre o poder. A coroa ela é um cálice envenenado. Para obtê-la você precisa se esvaziar de tudo que te faz um humano. Confiança, paz, amor. E uma vez que você a tem, ela garante que você nunca mais encontre essas coisas. Ela te isola no topo da montanha, onde o ar ele é rarefeito e o único som é o eco da sua própria desconfiança. Sven é o fantasma do futuro, ele é o aviso, mas quem está lá para ouvir? Então, entra em cena o Príncipe Canute. No início, Canute é a negação de tudo que uma coroa viking representa. Ele é gentil, tímido e quase feminino aos olhos daqueles guerreiros brutais. Ele se agarra à fé, à Bíblia e a um conceito de amor que é puro, divino e completamente inadequado para o mundo em que nasceu. Canute ele não quer a coroa. A simples ideia de liderar, de matar, de governar o aterroriza. Ele é um cordeiro em meio a uma alcateia de lobos. E o seu destino parece ser um só, ser devorado. E aqui, a genialidade da história ela começa a se desdobrar. A jornada de Canute não é sobre ele se tornar forte no sentido clássico. É sobre como o mundo e a sombra da coroa o forçam a se quebrar e a se reconstruir em algo totalmente diferente. O ponto de virada é uma conversa. Uma conversa sobre a natureza do amor. Confrontado com a morte de seu protetor Ragnar e a dura realidade de que o amor de Deus parece ausente neste mundo de dor, Canute precisa de uma nova filosofia para sobreviver. E ele a encontra. Ele percebe que o amor que ele sentia, o amor pessoal, a afeição por um indivíduo, essa era imperfeito. Era frágil, ela morre. Então ele raciocina que o amor de Deus não é esse calor. É algo muito mais vasto, mais frio, mais impessoal. É como o sol, que brilha sobre os justos e os injustos sem distinção. Para se tornar um rei, para criar um paraíso na terra para os seus amados vikings, ele precisa matar o amor dentro de si. Ele precisa matar o amor menino, o amor filho. Ele precisa se tornar um receptáculo desse amor divino e impessoal. Um amor que é capaz de sacrificar centenas para salvar milhares. Um amor que não hesita, que não sente e que não chora. Um amor que se parece assustadoramente com o mais puro gélido poder. Então naquele momento, na neve, o príncipe Canute morre e o rei Canute começa a nascer. Ele para de fugir da sombra da coroa. Ele se vira e começa a caminhar em direção a ela. Ele entende o que Sven já sabia. Para usar a coroa, ele precisa se tornar um monstro com um propósito divino. Então temos o rei que é prisioneiro da coroa, e o príncipe que, para reivindicá-la, ele sacrifica sua própria alma. São dois caminhos que levam ao mesmo lugar, um trono solitário. Mas há uma terceira figura nessa equação, alguém que dança em volta do trono, que cobiça, que o manipula, mas que nunca o deseja para si. Um homem que entende o jogo melhor do que ninguém. E esse homem é Askeladd. Para Askeladd, a coroa ela não é um fardo nem um ideal divino. Ela é uma ferramenta, a mais poderosa de todas. Ele é o mestre da Realpolitik. Ele vê o mundo como ele é, uma sinfonia de aço, de sangue e de ambição. E ele a reage com a maestria de um veterano. O seu objetivo não é usar a coroa,
mas colocar na cabeça de alguém que ele possa controlar. Alguém que possa ser a chave para o seu próprio sonho, para a sua própria Vinlândia. A salvação de Gales, a sua Avalon. Askeladd nos mostra que o poder da coroa não reside apenas em quem a usa, mas naqueles que a colocam. Ele é o fazedor de reis, o sussurro no ouvido do poder, e com isso, ele expõe a verdade mais cínica de todas. O trono é muitas vezes apenas um palco. O verdadeiro poder está nos bastidores. Em Vinland Saga, a coroa é uma armadilha. Ela envenena o velho, corrompe o jovem e se torna ferramenta para o cínico. Ela representa um ciclo de violência que parece impossível de quebrar. Para se ter a paz do reino, o rei precisa fazer a guerra. Para proteger o seu povo, ele precisa matar outros povos. Parece um paradoxo sem solução, um destino trágico selado em ouro. Mas, e se houvesse outro caminho? E se a verdadeira jornada não fosse sobre como conquistar a coroa? E se o verdadeiro poder não fosse usá-la, mas sim a coragem de jogá-la fora? E essa é a pergunta que nos levará a Thors e eventualmente a seu filho Thorfinn. Podemos ver que o ciclo de violência que ela alimenta é um ciclo que parece infinito. E também podemos fazer a seguinte pergunta: e se o verdadeiro poder for a coragem de jogar essa coroa fora? Essa pergunta ela não é nova. Na verdade, a história de Vinland Saga começa com a resposta. Começa com um homem que já fez essa escolha, Thors, o Troll de Jonsviken. Antes de ser um pai e um fazendeiro, Thors usava uma coroa. Não era uma coroa de ouro, mas uma forjada pelo medo e pela admiração. Ele estava no topo daquele universo de sangue e glória, e ele a abandonou. Ele trocou os campos de batalha pelos campos da Islândia. Ele trocou o clamor da vitória pelo silêncio da neve. Ele jogou a sua coroa no mar e encontrou algo muito mais valioso. Encontrou uma vida, uma família, uma paz que nenhuma conquista poderia lhe dar. A famosa frase de Thors, um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada, é a filosofia que se opõe diretamente a essa lógica da coroa. Porque a coroa ela diz o oposto. O poder se conquista com a espada. Mas Thors responde, a verdadeira força está em não precisar dela. Thors já havia encontrado a sua Vinlândia. Não era uma terra, mas era um estado de espírito. E ele morre defendendo essa verdade. A sua morte nas mãos do mundo que ele rejeitou não é um fracasso, é um sacrifício. E essa é a semente de uma ideia plantada na única testemunha que importa, no seu filho Thorfinn. Mas Thorfinn não entende essa lição, não ainda. Cego pela dor e pela raiva, ele passa os próximos 10 anos forjando para si mesmo uma nova coroa. Uma coroa enferrujada, feita de um único material, que é a vingança. Essa busca o define, mas também o aprisiona. Ele se torna um dos guerreiros mais letais, mas não tem a vontade própria. Ele é uma ferramenta na mão de Askeladd, o homem que ele jurou matar. A coroa da vingança é talvez a mais cruel de todas, porque o rei e o prisioneiro são a mesma pessoa. Thorfinn é um escravo do seu próprio ódio, preso em um ciclo de violência que o escraviza de tudo que o seu pai lhe ensinou. Então, o impensável lhe acontece. Askeladd morre, mas não pelas mãos de Thorfinn. A coroa da vingança ela se desfaz em pó. O objetivo que o sustentou por uma década desaparece. E o que resta? Nada. Resta um vazio absoluto. A vingança, quando ela é alcançada, ou neste caso, roubada, ela não oferece glória e nem paz. E é aqui, no ponto mais baixo de sua vida, como um escravo sem nome e sem propósito, que a verdadeira jornada de Thorfinn ela começa. Longe dos reis, dos exércitos e das coroas, ele precisa encontrar um motivo para viver. E ele o encontra, mas no trabalho e na amizade com Einar, nos sonhos de uma nova terra. Ele começa a entender o peso de suas ações. Os fantasmas daqueles que ele matou não o assombram como inimigos, mas como pessoas. Pessoas que como ele tinham famílias e sonhos. Ele percebe que a violência que ele abraçou não o tornou forte, apenas o havia quebrado. O momento decisivo de sua transformação não é quando ele vence uma luta. É quando ele escolhe não lutar. É quando ele suporta os golpes, quando absorve o ódio sem devolvê-lo. Naquele instante, ele finalmente se torna filho de seu pai. Ele destrói a última peça de sua coroa de vingança e pela primeira vez ele fica verdadeiramente livre. E é nesse ponto que os caminhos dos dois jovens herdeiros de Vinland Saga se cruzam novamente, em um contraste perfeito.
Canute, agora rei da Dinamarca e da Inglaterra, ele usa a coroa de verdade. Ele abraçou a filosofia do amor sacrificial. Para criar um paraíso na Terra, ele se tornou um tirano benevolente. Ele usa o poder, a força e o medo para forjar um mundo de paz. Ele está construindo uma utopia de cima para baixo, com o peso do mundo e de uma coroa sob sua cabeça. Thorfinn já escolhe o caminho oposto. Ele recusa o poder. Ele recusa a violência. A sua Vinlândia não será um reino para governar, mas uma comunidade para construir. Um lugar sem reis, sem escravos e sem espadas. Um mundo construído de baixo para cima, com as próprias mãos calejadas. Canute quer salvar a humanidade tornando-se o seu rei-deus. Thorfinn quer salvar a si mesmo, tornando-se simplesmente um homem. E assim, o arquétipo ele é virado de cabeça para baixo. A coroa, aquele símbolo máximo de poder e realização, é revelada como a maior de todas as ilusões. A saga nos mostra que a verdadeira jornada do herói não é subir a montanha para conquistar o trono, é descer a montanha e aprender a cultivar o jardim. O verdadeiro poder não é a capacidade de comandar 1000 homens, mas a força para estender a mão a um deles. A verdadeira coroa não é feita de ouro e joias, mas da paz que você constrói dentro de si mesmo, e da promessa de um mundo melhor que você planta para os outros. Vinland Saga não nos pergunta que tipo de rei você seria. Ela nos faz uma pergunta muito mais profunda, muito mais humana. Que tipo de mundo você ajudará a construir quando perceber que não precisamos de uma coroa? Eu me chamo Igor e vocês estão no Resenha Filosófica.